Então, esse exercício é muito interessante, porque ele diz assim: sabemos, com base em evidências neurocientíficas, que há uma correlação entre um ambiente rico em diversidade e o aumento das sinapses, conexões entre as células cerebrais. O avanço das metodologias de pesquisa e da tecnologia permitiu que novos estudos sobre o comportamento do cérebro se tornassem possíveis. É o caso das neurociências. Vinícius do céu, você falou que ia falar de didática, de pedagogia, você falou de neurociência aqui. Então, pessoal, aí que vem o lado interessante da questão, olha lá, e continua. O que hoje a neurociência defende sobre o processo de aprendizagem se assemelha ao que os teóricos da educação mostravam por diferentes caminhos. Beleza, então tá aqui, né, as contribuições da neurociência, que hoje é uma grande parceira da pedagogia, como nós sabemos, não é? Uma grande parceira da pedagogia, das práticas de ensino-aprendizagem, para nós entendermos como o sujeito aprende, enfim. E aí vem a questão dizendo: porém, a neurociência não fornece estratégias de ensino. A neurociência não fornece estratégias de ensino, apesar de tudo. Isso é trabalho da pedagogia. Então, eu quero começar aqui com essa questão, tudo bem? Isso é trabalho da pedagogia. É a pedagogia que vai realizar a reflexão sistemática sobre o processo de ensino para nós nos orientarmos, para nós conseguirmos a melhor prática, beleza? Então a gente diz o seguinte, que a pedagogia, um conceito, né, ela pode ser chamada de ciência da educação, alguns chamam de arte de educação, arte de educar, né? Então ciência da educação, a pedagogia. Ou então, como também dizem, arte de educar. Na Grécia Antiga, a pedagogia ela já ganhava, a didática mais especificamente, a gente vai falar da diferença entre uma e outra daqui a pouco, essa ideia de arte de ensinar no caso. E a pedagogia, gente, proporciona reflexão sistemática sobre a educação, sobre a prática educativa. Então não é qualquer reflexão, trata-se de reflexão sistemática, ok? Bem, mas tem um ponto aqui que eu gosto, que seria um conceito moderno da pedagogia, tá? O conceito moderno que entende que a pedagogia é filosofia, que a pedagogia é ciência. E a gente vai bater um pouquinho em cima disso. A pedagogia como filosofia, a pedagogia como ciência e a pedagogia como técnica. Bom, antes de analisar isso aqui, peraí. Vou colocar aqui, ó, pedagogia. Filosofia, ciência e técnica. Ok? Por que no conceito moderno a pedagogia está relacionada à ciência? Por causa dos valores. Aqui nós encontramos base, valores fundamentais e questões fundamentais para a vida. Então, uma das questões fundamentais no que diz respeito à educação é qual é o sujeito que nós queremos formar, qual é a sociedade que nós queremos ter, que tipo de sociedade nós queremos construir a partir da educação. No caso da ciência, nós temos as parcerias que a pedagogia faz. A pedagogia tem a sua base, ela tem a sua base epistemológica,
E além disso, ela faz também parcerias, ela se une a outras ciências, ela utiliza-se de conteúdo científico para compreender melhor a prática educativa. E aqui existe uma série de existem, né, várias parcerias que a pedagogia faz. Então nós temos a relação dela com a psicologia, a relação da pedagogia com a sociologia, com a neurociência hoje, que é algo muito forte, etc., dentre outras áreas, antropologia, ciências políticas, economia, porque a pedagogia tem o interesse de compreender, de ter uma compreensão clara do meio, da sociedade, para poder pensar, refletir sobre a prática educativa. E a questão técnica, que obviamente não pode faltar, está relacionado ao como fazer pedagogia, como nós vamos construir práticas de ensino e quais são os instrumentos que a pedagogia vai utilizar, então, para o seu devido funcionamento. E um ponto que é muito interessante aqui, quando a gente fala de ciência, é porque todas essas áreas nos ajudam a compreender o ser humano. E o objeto central da pedagogia, na verdade, é o ser humano. Então, é a pessoa. Todos nós desenvolvemos comportamentos na vida social e essas áreas aqui vão tentar entender como o ser humano convive, como que ele desenvolve comportamentos e como, dentro de cada época, né, nós nos desenvolvemos. Aqui nós teríamos, então, os 3 grandes elementos da pedagogia dentro de um conceito moderno, beleza? Bom, por outro lado, pessoal, a gente tem isso aqui, ó. Aspectos fundamentais. Coloquei aqui científicos e técnicos, tá? Para vocês complementarem. E não pode faltar o Libânio, que diz: a pedagogia é a ciência que investiga a teoria e a prática da educação, nos seus vínculos com a prática social global. Toda vez que a gente fala de Libânio, nós precisamos fazer essa vinculação da ciência, da prática educativa com a prática social global. É o campo de conhecimentos que investiga a natureza das finalidades da educação em uma determinada sociedade, bem como os meios apropriados para a formação dos indivíduos, tendo em vista prepará-los para as tarefas da vida social. É a ciência, e aqui também é um ponto interessante para as questões da e para a educação, e estuda a educação, estuda a instrução, estuda o ensino. Tá? Então, ela recorre, né, a essas outras áreas que nós vimos, a essas áreas para compreender tanto a sociedade quanto o sujeito e seus comportamentos, ok? E qual vai ser, então, a grande preocupação da pedagogia? A grande preocupação dela vai ser descrever e explicar o fenômeno educativo. Descrever e explicar o fenômeno educativo, ok? Então é importante que a gente entenda que a prática pedagógica, a prática educativa, né, na verdade, ela tem caráter pedagógico. O que na verdade acaba configurando esse caráter pedagógico da prática educativa? Então, vou colocar aqui, prática educativa. Educativa. Então, ela tem caráter pedagógico. Dois principais elementos configuram esse caráter pedagógico, que seriam, primeiro, a intencionalidade. Aqui, intencionalidade, ok? A intencionalidade e a sistematicidade.
que é o trabalho organizado, o trabalho devidamente planejado. Sistematicidade. E quando a gente fala de intencionalidade, um ponto até que eu comentei na live anterior, nós temos, por exemplo, dois modelos de educação que têm intencionalidade, né? Que é a educação formal, que acontece na escola, e a não formal. Essas duas são dotadas de intencionalidade. Logo, elas estão relacionadas são práticas educativas, né? Por exemplo, a educação não formal, apesar de ser não formal, é uma prática educativa de caráter pedagógico, porque tem intencionalidade, tem sistematicidade. O mesmo não acontece com a educação informal, no caso, tá?